Vou começar hoje com a propaganda do shiur de sábado à tarde. Vem sábado à tarde? Bem. Então, ontem no final do shiur, o Jairo Zaitz Yosef, ele fez uma pergunta muito interessante e eu dei uma resposta na hora, que depois eu fui ver nos comentaristas, Baruch Hashem estava correta, mas vou elaborar nesse assunto, que o início dessa paraxá é a resposta de Hashem para a indagação de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha sido mandado, depois de uma semana de negociação com Hashem, finalmente ele se convenceu que ele tinha que ir para Mitzrayim. Ele foi lá, conversou com Paró, e aí, ao invés dele conseguir, pelo menos, uma férias temporária, um alívio, não só que ele não conseguiu isso, piorou as coisas. O Paró manteve as cotas, as metas, tirando a matéria-prima. Então, isso complicou bastante para os Yehudim. E aí, isso foi complicado para os Yehudim e para Moshe Rabbeinu. Imagina, você vem lá, pessoal, Hashem falou para mim, se revelou para Hashem de Abraham, de Isaac, de Jacob, ele veio, falou que vamos salvar. Opa, que bom, né? Alguns acreditaram, outros menos, etc. Tá bom, vamos ver o que acontece. E de repente, não só que Moshe Rabbeinu não alivia, as coisas pioram. Eles reclamam com Moshe Rabbeinu. E o final da paraxá da semana passada, Moshe Rabbeinu chega e pergunta para Hashem, Lama hareota la'amazé, por que você fez mal para esse povo? Hashem responde para ele, agora você vai ver que eu vou tirar eles com um braço forte. Tá bom, não respondeu a pergunta. Agora você vai ver, mas por enquanto piorou. Daqui a pouco vai salvar, mas por enquanto piorou. Por que você fez mal para esse povo? Então, a pergunta que o Jairo fez, qual que é? Será que Hashem deu uma resposta para ele? Será que Hashem só está dizendo, fica quieto, você não entende meus caminhos e acredita em Hashem? Como começa essa paraxá, e Urash ele comenta dizendo, olha, que pena que já não temos mais Abraham, Yitzhak e Yaakov, que sempre confiaram em mim de olhos fechados. Então a gente vai, Bezrat Hashem, analisar isso no... O Shmi Donodat Lahem, certo? Não precisei, né? Não precisei me apresentar para eles. O que eu falava, eu prometi era esse Israel e aparentemente não cumpri. Então, eles não duvidaram de mim, sempre fizeram. E você, Moshe Rabbeinu? E aí a pergunta é, será que Moshe Rabbeinu teve falta de fé? O nosso maior profeta, maior inclusive que o próprio Mashiach, maior profeta de toda a história, passada e futura, será que faltou para ele fé? Bom, se para ele faltou fé, quem somos nós? Né? Então, Bezrat Hashem, sábado à tarde, não percam, estava falando de televisão antes, né? Mesmo canal, lá embaixo, se Deus quiser. Acompanhado de uma Seudah Shlishi, Bezrat Hashem. Ok. Que horas? Minha está marcado 5h25. 6h25, desculpa. 6h25. Eu estou com o horário americano lá. O Shabbat era 4h20. Mas eu também que o secretário está acordado. Bom que o secretário está acordado. Shkoyach, Mauro. Ok. Bom, então depois dessa passagem, Moshe Rabbeinu chega e fala para o povo, pessoal, piorou, fica tranquilo. Ficam tranquilos, logo vai dar certo. E aí a Torá fala para a gente, Velo shamu el Moshe, mikot seruach mevadakashá. E o povo não ouviu, não deu ouvidos para Moshe Rabbeinu, porque eles estavam com espírito curto, quebrado, e trabalho duro. Aqui já tem uma lição, na verdade, psicológica, de que quando a pessoa está no auge da escuridão, a pessoa está no auge da escravidão, e você fala para ela, olha, vai dar tudo certo, vai sair. A pessoa não está nem te ouvindo. A pessoa não tem a capacidade de ouvir. Talvez aqueles que estavam com nível espiritual mais elevado, talvez os Levim que não estavam trabalhando e etc., talvez para eles era mais fácil. Mas para uma pessoa que está com o espírito completamente quebrado, esse é o pior, na verdade, do galut. O galut, o exílio ou um sofrimento, quando você espera a luz no final do túnel, então, pelo menos você tem ainda uma esperança, você tem ainda uma confiança. Mas aqui o Galuter foi tão forte com o povo judeu que eles, de certa forma, perderam aquela esperança. Quando Moshe Rabbeinu fala, pessoal, fica tranquilo, logo, eles nem deram ouvidos. Eu vi uma frase bonita, porque a gente tem 2 ouvidos, né? Porque a gente tem 2 orelhas. Uma para a gente ouvir, outra para a gente escutar. Né? Outros acham que é para entrar por uma e sair pela outra. Mas uma para a gente ouvir a informação e outra para a gente absorver a informação. Então, agora o Moshe está com 80 anos, não?
Moshe, sim, estava com 80 O anos. episódio de Datan e Abiram, que ele falou agora a coisa conhecida, isso foi muito antes. Então, na verdade, o Midrash traz que, na verdade, Moshe Rabbeinu, ele precisou fugir por quantos anos foram, não lembro exatamente, por muitos anos. Ele ficou com Itró, tem outros Midrashim onde ele foi, para o que ele foi fazer exatamente, mas ficou com um rei em outro país, na Etiópia, obrigado, mas estão nos Midrashim. Na Torá não está claro, certo? Na Torá não está claro, simplesmente que ele fugiu. Bom, e aí Hashem então chega para Moshe Rabbeinu, fala, volta, vai de novo, vai novamente para Paró e manda e fala para ele tirar o nosso povo. E a nossa paraxá, na verdade, se a gente for ver qual é a nossa paraxá, todo mundo deve conhecer os conceitos da paraxá, que são as pragas. Quais pragas? Aonde termina a nossa paraxá? Faltam três. A gente tem da primeira até a sétima praga, que é Barad, que é o granizo. Isso nós temos nessa paraxá. Na próxima paraxá, que vai ser a saída do Egito, e aí Pesach, etc., Barshat Bo, etc. Na verdade, a saída já é no final da paraxá seguinte, com Bechalar, já quando já estão indo embora. E aí conta para a gente, já na próxima paraxá, a passagem das últimas três. Barad, Arbe, Rosher, Arbe, gafanhoto, Rosher, escuridão, e a morte dos primogênitos. Isso fica para a semana que vem. E aqui na nossa paraxá, você tem aquela famosa, aquele sistema que se repete. Moshe Rabbeinu fala, fica, conforme o Urash traz para a gente, por 3 semanas advertindo Paró, falando, olha, manda o nosso povo, e etc. E por 1 semana duravam as pragas. E aí Moshe Rabbeinu fala para ele, por exemplo, você quer que para os sapos? Me avisa, fala quando você quer que para. E aí ele falou, para amanhã. Dito e feito, no dia seguinte, naquela hora, naquele momento que ele tinha previsto, o sapo foi embora. E assim você fica a paraxá inteira, como Hashem fala, eu endureci o coração do Faraó. Aí tem outra pergunta clássica, como assim Hashem vai tirar o livre-arbítrio de Faraó e etc. Mas inicialmente ele tinha completo livre-arbítrio, ele poderia escolher, e ele, até a terceira praga, ou a quinta praga, não lembro se é a terceira ou a quinta praga. Até a quinta praga, a partir de então, depois de tantas chances que ele teve, aí sim, ele já não tinha mais como fazer tchuvá, e apesar disso, tem uma explicação que o Rebbe traz, que ainda assim, mesmo depois que Hashem endureceu, ainda assim, na 8ª praga, 9ª praga, se ele quisesse realmente fazer tchuvá, ele ainda conseguiria. Então Hashem não tirou completamente, endureceu, ficou mais difícil. E, fala. Então, na verdade, a pergunta é por que Hashem vai tirar o livre-arbítrio de alguém? A única dádiva que a gente tem, a única coisa que a gente escolhe, a gente fica o dia inteiro se preocupando com o Parnassá. Parnassá já está definido. A gente está preocupando com um monte de coisas, o que vai acontecer, né, com o Irã, com o Brasil, com isso tudo já está tudo escrito. Não tem por que perder tempo. A única coisa que cabe a nós é as nossas decisões morais, éticas, religiosas, basicamente, fazer ou não fazer a vontade de Hashem. E nessa área é onde Hashem fala, isso aqui não toco, eu não mexo. E, excepcionalmente, aqui, em Paró, Hashem fala, eu vou endurecer o coração dele. Como a gente entende isso? Então, o Rabino já, em 2 palavras, falou, me dá, que negue, me dá, significa que é medida por medida. Da maneira que a gente se comporta, Hashem, está escrito, Hashem é nossa sombra, Hashem é nosso espelho. Aquilo que a gente faz, Hashem traz para a gente, você come daquilo que você... Qual que é a frase? O peixe que você vende, o peixe, você colhe que você planta, tem uma frase... Em português diz como faz a cama se dorme. Como que é? Como se faz a cama, se dorme? Tá bom? Isso é lá na... Você nunca fez a cama? Não, mas eles põem também. Eu faço todo dia. Pode vir lá em casa. Essa semana a empregada está de férias. Ok. Então, na verdade, aqui, foi uma recíproca divina pela... Não. Ele mesmo endureceu o seu coração. Até que chegou o ponto que ele fala, olha, você pode fazer tchuvá, não quero. Você pode fazer tchuvá, não quero. Você pode fazer tchuvá, não quero. Então chega uma hora e fala assim, não quer? Tá bom. Então, algum momento ele falou a Hashem Atzadik, que ele teve momentos de pouca inspiração e por isso ele também teve uma retribuição divina. No outro momento vamos falar disso. Mas de maneira geral, ele comeu daquilo que ele cozinhou, tá certo? Então, a mesma coisa a gente tem, que a gente sabe que uma parte do povo não saiu, do Egito, etc. Por que Hashem não tirou eles do Egito? Então é igual uma pessoa que está escrito Yom Kippur, ele perdoa praticamente tudo. O que o Yom Kippur não perdoa? Ben Adam Lachaveró, mas tudo bem, você pede perdão para a pessoa, Yom Kippur vai incrementar no seu perdão, perfeito. Tem mais uma coisa.
A pessoa que chega no Yom Kippur fala, que Yom Kippur, que nada. Né? Que diferença faz Yom Kippur, no Yom Kippur? Não acredito na chuva de Yom Kippur. Então, o que a pessoa está dizendo? Hashem está te falando, estou te dando isso para você usar. Você não quer usar? Tá bom, não usa. Então, a pessoa que na saída do Egito fala, eu não quero sair, então não sai, fica. Não é um castigo, é uma consequência. A mesma coisa, Paró, ele teve diversas oportunidades de poder fazer chuva. Hashem mostrou para ele tantos milagres, ele não quer fazer chuva? Tá bom, então Hashem fala, não quer fazer chuva? No caminho que você vai, Hashem vai te conduzir nesse caminho. Você quer? Fala. Fez careta? Achei que era. No caminho que você quer ir, Hashem ele te conduz. Então você tem, então essa é a explicação clássica, assim, pelo menos de forma geral, porque Hashem tirou o Leovito de Paró. Fala. Uma dúvida há muitos anos. Um conceito básico que acho que aqui para nossa turma, digamos assim, a gente não precisa explicar isso, mas é uma coisa que a gente escuta falar por aí, é importante a gente ter a resposta clara para nós, pelo menos, para a gente poder refutar, se é que é necessário, mas aquela história antiga que aparece lá no, sei lá, se é do Discovery Channel, que Moshe Rabbeinu, na verdade, ele era alguém que entendia das estrelas, ele sabia que ia ter uma maré baixa, todas essas histórias que completamente fora Mas uma coisa importante, olha que interessante, que esse tipo de dúvida foi esclarecido na própria Torá. Quem disse que a Macá de Dam, Tzfardeia, foi por Deus? O tempo todo parou a falar, você faz isso? Né? Logo no início, até Quinim, pelo menos, ele fala, meus magos também fazem. Dá, Tzfardeia, Quinim, peraí, é menor, é muito pequeno, não conseguia fazer, mas o tempo todo, o Paró ainda, todo esse processo das 10 pragas, que Hashem poderia ter simplesmente mandado o povo embora, sem Paró querer, é um processo de educação, é um processo para que o Paró, e o Paró que está dentro da gente, a nós mudar a nossa maneira de pensar, evoluir a nossa fé em Hashem. Então, o que acontece? Por exemplo, na segunda praga, o Moshe Rabbeinu, ele chega, tira o sapo daqui, tira os sapos. E aí o que acontece? Ele fala, para quando você quer? Bom, se fosse eu falava para agora, né? Para ontem, né? Parou, o que ele fala? Para amanhã. Vai ficar passar mais um dia com os sapos estão no forno, tá na barriga, tá na cozinha, tá na cama. O que ele queria? Ele queria testar Moshe Rabbeinu. Ele queria saber, eu vou te dar uma data e eu quero ver se realmente o sapo vai sair na hora que eu estou dizendo. Qual que era a dúvida do Paró? O que ele estava... O que Moshe Rabbeinu quis comprovar para ele? Não foi algo dos magos, não foi algo de bruxaria, não foi algo natural que aconteceu, que tinha uma praga de sapos, etc. Isso é a mão de Hashem. Então, esse tipo de dúvida que alguém eventualmente possa levantar das pragas, etc., que poucos têm coragem de dizer que não ocorreu as pragas, né? A Bíblia é um livro bastante popular e muita gente, né, a maioria do povo, do mundo acredita nela, então é difícil de negar, então eles tentam mas essa dúvida justamente Hashem já esclareceu na Torá, dizendo para o próprio Paró, me fala quando você quer que termina, no dia que você falar, vai terminar, exatamente no dia seguinte, no horário que eles tinham combinado, a praga então tinha saído. Termina a praga, agora por 3 semanas, a maioria das pragas, na verdade, demoraram uma semana, qual praga não demorou uma semana? Bechorot, né? Morreram instantâneo, tá certo? Mas a maioria das pragas demoraram, eram 3 semanas que Moshe Rabbeinu ficava advertindo o Paró, ele ia, imagina lá, todo dia ele ia para o Paró, toma cuidado, manda a gente embora. A vergonha que o Paró passava todos os dias, imagina, você chega lá um profeta, judeu, né? Um judeu, fala, deixa a gente embora. Foi criado no palácio. E ele ia lá todos os dias, etc. Então, isso para o Paró, está escrito nos comentaristas, que isso também era um sofrimento. Não era só as pragas, porque o Rashi fala para a gente que ele ficava por 3 semanas, ele ficava testemunhando para ele e advertindo ele. O que quer dizer testemunhando e advertindo? Era uma provocação para o Paró, era, na verdade, uma humilhação para o Paró muito grande para quebrar o coração dele, até que no final, depois da 10ª praga, ele vai lá e ele finalmente solta o nosso povo. Alguns comentários sobre cada uma das pragas. Fala. O faraó ameaçou Moshe Rabbeinu, não vai ver meu rosto de novo. No final, mas no final, ele realmente não viu. Sim. Moshe falou para ele, é verdade, Tá. você não vai ver. É a mesma coisa que a gente está falando. Não quer me ver? Tá bom, não vai me ver mais. Você vai acabar me procurando. A famosa música, parou de pijama no meio da noite, estava lá procurando Moshe Rabbeinu. Cadê o Moshe? Cadê o Aaron? E aí não conseguia achar. Baseado no Midrash. Então, alguns comentários sobre cada uma das pragas. Então, o primeiro sinal que ainda não foi praga, qual foi? O sinal da serpente, né?
Então, vale a pena lembrar que a Torá fala para gente que não foi a serpente que engoliu as outras serpentes, né? Moshe Rabbeinu foi lá, jogou o cajado dele no chão e o cajado dele se transformou em serpente. Assim também os magos fizeram igual. E aí veio a serpente? Não veio a serpente. Veio o cajado de Moshe Rabbeinu depois que ele voltou a ser cajado e ele foi lá e engoliu as outras cobras. Sim. E agora certo? Esse foi o primeiro sinal. E aqui, qual é a lição que a gente pode tirar daqui? Bom, primeiro ele mostrou que a força de Hashem, que é superior, e não só que foi milagre que uma cobra engoliu a outra, e sim que a madeira, né, foi lá e engoliu a outra, mas tem uma mensagem muito bonita de que Moshe Rabbeinu estava aqui com um mastro, como chama? Com a bastão dele. O bastão aqui era o sinal, na verdade, de advertência. Quando a gente vai advertir uma pessoa, no caso que for necessário, a gente tem duas formas de advertir. Como uma cobra, que ela pica, tem um veneno que, sem você perceber, ela vai te consumindo. Então, alguém te dá aquela cutucada que vai lá e te toca no coração e não te ajuda a você crescer, muito pelo contrário, te envenena. Ou você tem a maneira de você advertir como uma você falou? Bastão. O que é o bastão? A madeira, no momento que ela já foi cortada, não tem vida. Não tem vida. Quando você vai advertir uma pessoa, você tem que ser objetivo. Você não tem que fazer com aquele calor, com aquela vontade, olha o que você fez de errado. Você tem que advertir a pessoa, olha, eu estou vendo A, B, C, você precisa se corrigir. Com frieza, com objetividade, sem envolver o teu emocional naquele momento. Você tem que ser objetivo para que a pessoa possa corrigir. Então, essa é a primeira mensagem da bengala de Moshe. Primeira macá, qual foi? Dam. Por que essa foi a primeira macá? Ok. Ok, muito bom. Que mais? Muito bom. Que mais? Já vou repetir tudo. Tá muito bom. Tá faltando uma. Entre outras. Falou que ele era o Deus, e o Deus era o livro. Tá, então ele falou. Então vamos lá. Então a primeira é que Hashem primeiro ele castiga os deuses, supostos deuses, depois o povo. Então, o Deus do Paró e de todo o povo era quem? O Nilo. Porque o Nilo era a fonte de Parnassá para eles. O Faraó todo dia de manhã ia tomar banho, fazer as necessidades no Nilo, mas ele falava que ele era Deus e não fazia necessidades. Ele falava, Li Eor, Vani Asitini. O Eor é meu e eu que me fiz. Pode falar. Então, a gente acredita na mesma coisa. A Torá está aqui para contar para a gente que a gente tem um Paró dentro da gente também, senão a Torá não ia contar para a gente a história. É isso que eu quero trazer, que esse pensamento de Paró, que quando a gente acha que eu vou fugir do shiur, sair mais cedo para ganhar um pouco mais de grana, é o que eles faziam, acreditavam que a força e o dinheiro e a Parnassá vinha da onde? Do Nilo. Por isso, o Nilo para eles era o Deus. Então, a pergunta é, será que meu trabalho, meu empenho, meu esforço, meu dinheiro, se isso é meu Deus? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve ter claro para a gente. Número 2, esse pensamento do Paró, de maneira geral, cada um de nós temos. Quando Hashem criou o mundo, ele criou de tal forma que a gente se sente independente. Você não tem como provar matematicamente Deus existe. Não tem. Digamos assim, é uma fé que nós temos, é uma conclusão lógica que a gente tem. Mas se alguém quiser negar Deus, ele pode negar Deus. Deus colocou o mundo, Bereshit bara Elohim, de tal forma que a pessoa pode negar Deus. Você naturalmente não sente da onde você vem. Diferente dos peixes, que o tempo todo estão dentro da água, e eles sabem que a vida deles depende da água, nós, seres humanos, não estamos percebendo o tempo todo que somos dependentes de Hashem. Assim Hashem criou o mundo. Então nós temos essa noção. E no dia a dia, o que fala a nossa alma animal? Eu não preciso de Hashem, eu faço o que eu quero. Esse pensamento do Paró extremo é o que nós temos dentro de nós. E é isso que a Torá fala para a gente. A primeira coisa que Hashem foi lá e deu uma lição para ele, começa a reconhecer Hashem dentro do seu dia a dia. Saiba que o Nidos não é a fonte de sua parnassá. Saiba que você não foi aquele que fez a si mesmo, você depende de Hashem e unicamente de Hashem. Por isso, quando Hashem tirou eles do Egito, levou eles para Israel, Hashem fala, agora vocês não vão ter mais o rio Nidos, vão depender o quê? Da chuva. Por que Hashem faz que a gente depende da chuva? Porque quando não chove, você naturalmente vai olhar para cima. Tem nuvem ou não tem? Quando você olha para o céu, o que você lembra? Você lembra de Hashem? Shema Israel é céu. Shema é seu, Marom, Enechem. Levanta seus olhos para o céu. Você olha para o céu, você lembra de Hashem.
Então, a chuva, né, a dependência de Hashem é o que eles não tinham no Egito. Eles tinham o Nilo, e as pessoas perguntam, por que eu não tenho, por que eu não ganho na loteria? Por que Hashem não deixou eu ganhar? Então, eu não sei a resposta. Então, primeiro vai jogar, mas se você não ganhou, porque o teste da riqueza é justamente essa. Quando você acha que você tem tudo, você não precisa de ninguém, você não precisa de Hashem, e esse é o conceito do Nilo que eles tinham. E Hashem, ele vai lá e pega o Nilo e transforma em sangue. Qual que é a mensagem disso, Daniel? Só repetindo o que vocês falaram. A outra coisa aqui, Paró, ele jogou as crianças no Nilo, Paró, ele se banhava, ele tinha Metzorá, ele tinha lepra, Metzorá, que a medicina na época dizia que tinha que tomar banho de sangue. Ele pegava, Deus nos livre, ele matava crianças e com esse sangue ele tomava banho. Então Hashem também, medida por medida. Mas qual que é o significado para nós dessa transformação de água em sangue? Transformar. Muito bom. Então a água, ela por natureza é fria e o sangue é quente. Então a primeira coisa, na verdade, no nosso serviço a Hashem que a gente deve fazer é ter calor para Kedushá. A nossa natureza é que quando se fala de comida, é uma coisa simples, não é para criticar ninguém, é a natureza humana. Quando chega na Tefilá, como funciona? A gente está ainda acordando, a cabeça está ainda meio dormindo, nem todo mundo. Eu estou falando de mim. Você já acordou 5 da manhã, já fez exercício, já fez ginástica, você está em outro nível, escolha, muito bom. E aí, quando você fala, chegou o café, opa, tá certo? Às vezes, digo por mim, estou com pressa na reza. Está com pressa, né? Depois chega na hora de comer, não tem mais pressa. Aí, de repente, tem tempo sobrando. É a natureza humana. Quando chega naquilo que é o nosso desejo do nosso corpo, a gente tem tempo, a gente está afim. Nossa alma é um trabalho. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente entender que a nossa vitalidade, a nossa vida, o nosso hayut, como diz, a nossa empolgação deve ser em assuntos espirituais. Então, a frieza nossa tem que se transformar em sangue. A frieza que a gente tem para assuntos espirituais tem que se transformar em sangue. Qual foi o primeiro povo que atacou Israel quando eles saíram do Egito? Amalek. Qual que é o simbolismo de Amalek? Asher karcha baderech que te esfriou. Então, às vezes a pessoa faz mitzvot, a pessoa estuda a Torá, mas ele está estudando igual a gente falou antes, igual o bastão de Moshe. Eu faço porque precisa, eu faço porque Deus mandou, eu faço porque estou acostumado. E qual o problema? Não faço com vontade, mas eu faço. Esse é o primeiro problema. Se a pessoa faz com frieza, está escrito que a frieza, entre a frieza e a renegação, entre a frieza e como chama isso? A picores? Tem uma palavra entre a frieza e a heresia. A heresia, obrigado. Qual a palavra em hebraico? Entre a frieza e a heresia tem um fio uma parede muito fina. Então, estou tentando lembrar da palavra original. Bom, então o resumo é de que quando a gente tem frieza para os assuntos espirituais, já é, na verdade, aquela gota de frieza já é o início da queda. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a frieza espiritual e colocar empolgação, colocar sangue naquilo que realmente a gente precisa ter sangue. Como Aaron Levi já acorda de manhã, chega na tefilá, faz com todo o hayut, a gente escuta a tefilá dele, é assim que a gente tem que seguir o exemplo. Escolha. Mauro, certo? Segunda praga. Não, só peraí, do Nilo, Rabino, também não tem aquela história de sangue em água, tudo para mostrar que realmente, apesar de debates, assim, da passada que a gente viu, de tirar a elevação do Nilo também, né? Tem essa história. Então, essa é a primeira coisa, que Deus pegou o Deus deles e mostrou que não era nada. E agora todo mundo conhece a passagem do Midrash, aproveitando, de que acontecia com os judeus. Aconteceu as pragas para os judeus ou não? Não. Hã? Um pouquinho, alguns segundos? Então, a princípio, quando você estuda a Torá... Luz, né? Hã? Quem não acreditou na praga da luz, ele... Da escuridão, morreu? Exato. Ok. Então, a princípio... Aí não sei se teve alguém que não passou, mas boa, tá bom. A Hashem fala que quem passasse o sangue, a Hashem ia pular. Ok, então, a princípio, quando a gente escuta a Torá, escuta toda a história que é tão conhecida, as pragas eram para quem? Para os egípcios. Certo? Tanto é que, de acordo com o Midrash, como eles sobreviveram uma semana sem água? Então, eles precisavam comprar água dos judeus. Se você tinha um copo de água,
né? Um tomando com canudo, vamos supor, né? Os filmezinhos que fazem, né, do Egito, mas é só para ilustrar. Se tivesse um egípcio e um judeu bebendo do mesmo copo, para um sai sangue, para o outro sai água, né? Então, para que isso? Porque os judeus não teriam que sofrer com a praga, número um. Número dois, com isso, Hashem mostraria, esse é meu povo e esse não é meu povo. Só que, de acordo com Urashi, de acordo com a opinião mais básica da Torá, as primeiras 3 Makot, elas aconteceram também para os judeus. Talvez não sofreram tanto com elas, mas aqui só para explicar, olha que interessante, as primeiras duas, elas vieram da onde? Aonde foi a Macá? Do Nilo. Os sapos vieram, o sangue foi do Nilo, e os sapos vieram do Nilo. A terceira Macá, qual foi? Quinim, piolho. O piolho veio da onde? Hashem fala para ele pegar da terra do Egito, jogar para cima, e da terra do Egito virar piolho. O que acontece? Hashem, como a gente falou, estava numa educação de fé para Faraó. Se tivesse o Nilo na parte dos judeus, que é Eretz Goshen, ainda como água, e não se transformasse em sangue, o que ia acontecer? Faraó ia dizer que o Nilo não é tão forte, mas tem a parte do Nilo que ele consegue dominar. Se os sapos saíssem apenas de uma parte do Nilo e não de outra parte do Nilo, então peraí, então o Nilo continua sendo meu Deus. Ele foi atingido, mas não por completo. Meu Nilo continua sendo meu Deus. Então Hashem precisou, de acordo com a explicação mais simples, o Pshat da Torá, Hashem precisou fazer com que a praga atingisse todo o Nilo. E a mesma coisa está escrito, Kola Farar Etzayaknim, toda a terra do Egito se transformou em piolhos. Se tivesse a parte dos judeus, que seja dos judeus, que não se transformou, vai dizendo, tá vendo? Meu Egito continua sendo meu Egito. Foi atacado, tudo bem, mas ainda tem uma parte que ainda ele continua sendo invencível. Então, por isso, Hashem precisou, entre aspas, que as primeiras 3 pragas, atingiu também os judeus. Não está claro até que ponto, talvez, que nem você falou, talvez foi por alguns segundos, não está claro que se eles realmente sofreram com isso, ou talvez precisaram passar pelo sofrimento que eles ainda não tinham grandes méritos, etc. Mas o ponto é que, de acordo com a explicação menos conhecida, mas a mais próxima do literal, é de que sim, as primeiras 3 foram também para os Yehudim. E por isso, na 4ª praga, Hashem ele fala, Veifla Hashem, Hashem vai dividir, vai mostrar claramente a diferença entre os Yehudim e os Mitzrim, porque até a 4ª praga, ainda os Yehudim não teve diferença ainda. As primeiras 3 pragas foram para mostrar, Deus está dizendo, cheguei, eu existo. Assim, depois disso, que ele já entendeu com 3 pragas que eu existo, aí Deus fala, agora você vai ver qual é meu povo escolhido. Olha o que está fazendo, quem você está maltratando. Certo? Então, um detalhe interessante, talvez menos conhecido. Dúvidas? Qual a mensagem do sapo? Fala. O sapo tem sangue. Muito bom. Pode falar, vai. Explica. Primeira coisa, a Torá fala para a gente sapo no singular. Diz Urash para a gente, baseado no Midrash, de que tinha um único sapo, e eles batiam naquele sapo, e conforme eles batiam, mais sapos ele cuspia para fora. Pergunto a vocês, se você vê que quanto mais você bate, mais sapo ele produz, o que você vai fazer? Para de bater. Então, por que a praga foi tão forte? Aqui mais uma mensagem para a gente, que quando você está bravo, você não faz cálculos. Você acha, eu quero acabar com aquilo, eu quero acabar com aquela pessoa, mas está te prejudicando. Eu vou bater mais. Não, vou pegar uma faca maior, vou bater mais. Você está vendo que está piorando, mas você vai lá e acaba, como a gente falou antes, comendo aquilo que você cozinhou, tá certo? Então a raiva, ela tem essa tendência, isso que a gente pode aprender dessa pequena passagem. Segunda coisa... Dos fornos também, que eles entravam no forno. Muito bom, Shkoyach, muito bom. Então, Hanania, Mishael e Azaria, na época do Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, que foi aquele imperador babilônio que destruiu o primeiro Beit HaMikdash, ele foi lá e colocou à prova Hanania, Mishael e Azaria, que a gente menciona eles na época de Slichot, que Hashem, ele protegeu eles, que eles foram praticamente igual a Avram Avinu, que eles foram jogados na fornalha, e antes de eles serem jogados, será que a gente deve arriscar o nosso judaísmo, Hashem, e a gente morrer por isso ou não? E eles falaram, olha bem, na Torá está escrito que os sapos, eles inclusive entraram aonde? Dentro dos fornos.
Hashem mandou, se ele entrasse no forno, ele ia morrer queimado. Mas eles foram. Então, se os sapos, que não tem Torá, não tem mitzvot, eles estavam prontos e tiveram mérito por isso, e eles terem a coragem de entrar nos fornos para cumprir a vontade de Hashem, então, nós, muito mais. Se eles, então, tiveram a coragem, o Nabucodonosor jogou eles no fogo e eles foram salvos milagrosamente e eles não morreram. Tivemos outros, infelizmente, ao longo da história, muitos que foram jogados no forno e ficaram. Tá certo? O próprio irmão de Abraão. Mas, infelizmente, os altos da fé e etc. Então, essas histórias, você tem Abraão vindo e mais 1, 2 na história, tá certo? Daniel na cova dos leões. Mas o ponto é de que a gente aprende dos sapos aquilo que se chama autossacrifício. Aquilo que a gente aprende de Abraão vindo tantas vezes, mas a gente está pronto para fazer a vontade de Hashem, seja no fogo, seja na água. Tanto se isso vai me trazer benefício ou não vai me trazer benefício, isso significa o autossacrifício. Eu estava no Fabren nessa semana, via Zoom do meu professor da Yeshiva, que eles estavam fazendo, final de ano, fazendo campanha de charity. Charity antigamente era uma vez por ano, 2, de repente você recebe, não sei quantas vezes por semana você recebe charity. Baruch Hashem, que bom. Todo mundo se ajuda, esse é o nosso povo, Baruch Hashem. Então ele fez um Fabren muito bonito, ele trouxe a passagem de que, uma história um pouco chocante, mas basicamente tinha um Hassid do Rebbe Baruch de Mezebush, se eu não me engano. Era Baruch Mezebush. Que ele, acho que foi ele, se não foi outro mestre, mas esse Hassid, ele estava indo para a cidade de negócios da China da época, devia ser Leipzig, né? na Alemanha. Eles faziam grandes negócios, e ele estava lá indo com seu carregamento, viajando para lá para vender, e no meio ele está passando perto da cidade do mestre dele, do Rebbe dele. E dá uma vontade muito grande, fala, eu preciso visitar meu mestre. O que eu estou aqui metido com os negócios? Com o rio Nilo da vida? Eu preciso fazer a vontade de Hashem? Eu quero estar perto do meu Rebbe? Que ele fica na dúvida, o que eu faço? E não tinha como levar o carregamento, mudar a estradazinha para ir para o Rebbe dele, não tinha como levar todo aquele negócio. Então, ele decidiu que ele ia deixar lá o carregamento dele, era toda a fortuna dele, ele foi passar o Shabat com o Rebbe dele. Tá bom? Ao longo do Shabat, o Rebbe dele começou a falar para ele, você é maluco? É isso que você faz? Hashem te dá um dinheiro, Hashem te dá parnassá e você deixa no meio do caminho, você não tem o mínimo de cuidado. Ele foi envergonhando literalmente ele ao longo de todo o Shabat. E aí, no final do Shabat, um dos alunos mais próximos do mestre vira e fala, Rebbe, mas isso é envergonhar o outro publicamente? A gente sabe que é melhor pular na fornalha do que se envergonhar uma outra pessoa. Aí ele falou o seguinte, eu vi lá em cima, no Shamaim, então fala que não é uma receita para nós, né? Mas então, eu vi no Shamaim que esse homem, apesar que a intenção dele foi muito boa, ele quis se espiritualizar, abriu mão do dinheiro dele, etc., mas ele não tinha méritos para que o dinheiro dele fosse guardado. A natureza é, se deixa lá, alguém vai passar, vai pegar e acabou. Mas eu não queria que ele perdesse o dinheiro dele, eu não queria que ele perdesse a parnassá dele. Envergonhar o outro em público, está escrito que em lochelek leolam haba. Eu não tenho uma parte no mundo vindouro. Tudo bem, eu não vou ter o mundo vindouro, eu não estou preocupado. Eu prefiro perder o mundo vindouro, mas que pelo menos ele não perca a sua parnassá. Eu vou perder meu mundo vindouro, mas pelo menos ele não vai perder a parnassá dele, porque pelo fato que eu envergonhei ele, lá em cima já paguei tudo que tinha lá das dívidas dele, e assim ele não precisou perder a carroça dele. Quando ele voltar lá, a carroça dele vai estar intacta. Essa é a passagem. Qual que é a mensagem? A mensagem é que quando a gente fala de autossacrifício, a gente pensa de eu entregar minha vida por Deus. Aqui a gente está dizendo que o verdadeiro autossacrifício é entregar tudo que é importante para você, não material. Pegar todo o meu dinheiro e salvou aquele cara que estava preso, quanto tantas histórias que a gente já ouviu. O maior autossacrifício é quando você abre mão do teu espiritual e não é para o espiritual de outra pessoa. Então não é que eu vou deixar eu de estudar a Torá para ensinar para uma outra pessoa que não sabe ler. Eu vou abrir mão do meu espiritual para ajudar uma outra pessoa fisicamente. Esse é o verdadeiro Messirut Nefesh. Deu para entender? Eu abri mão daquilo que é importante para mim, não materialmente, aquilo que é importante para mim espiritualmente, para ajudar uma outra pessoa fisicamente. Como Abraão Avinu fazia, exatamente. Ele fala para Hashem, espera aí, fica aí, daqui a pouco eu volto. Aí ele não vai embora, daqui a pouco eu volto. Demorou algumas horas até ele voltar, mas ele foi lá preparar o quê? Um lanche para os árabes. Não era nem um lanche, era um banquete de gala. Perfeito, muito boa comparação. Então aqui a gente aprende, esse é o verdadeiro Messirut Nefesh. Então voltando aqui aos sapos, eles entraram no fogo. Quando a gente fala de Messirut Nefesh, a gente realmente está pronto para sacrificar tudo para o bem-estar de uma outra pessoa. Isso significa autossacrifício. Vamos concluir por aqui.
Exato, a gente continua no Shabbat. Correto.